Com alegria, novamente encontramos-nos no estúdio da TV Primer, ou também conhecido como TV São José, para levar a todas e todos os telespectadores mensagem de vida, otimismo e esperança na palavra do Padre Pedro José Keller, sob o patrocínio de Carioca Calçados. Estamos nos aproximando cada vez mais da Páscoa, ou seja, da ressurreição de Cristo Jesus. E para dar abertura da Semana Santa, Cristo Jesus quis adentrar em Jerusalém, montado num burrinho, sendo aclamado pelas crianças e pelo povo, com ramos gritando: Hosana ao filho de Davi, Hosana ao rei, ao descendente do rei Davi, e ele, Cristo Jesus, o rei dos nossos corações. O rei Davi já passou, os imperadores romanos passaram, os presidentes da república, da ditadura passaram, tudo vai passando. Os seus trisavós, bisavós, avós, quantos dos telespectadores não têm mais os avós juntos de si? Outros têm a graça de tê-los ou tê-las. Muitos de nós não temos mais os nossos pais em nosso meio, estão na eternidade, como é o caso de meus pais, meus avós, meus antepassados. Bem, mas Cristo Jesus é o Rei dos reis, o Rei dos corações. Tudo vai passando, menos Cristo Jesus. Ele continua sempre presente. E é bom que a gente comente e leia. Aliás, eu vou ler para os telespectadores esta passagem da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Eu poderia escolher São Mateus, São Marcos, São Lucas ou São João. Os três evangelistas falam desta realidade acontecida mais ou menos há 2000 anos atrás. Pois é, Mateus, capítulo 21, claramente nos narra toda essa passagem, e versículos de 1 a 16. E São Marcos, capítulo 11, versículos 1 a 11. E o São Lucas 19, capítulo 19, versículo 29 a 40. E São João, capítulo 12, versículo 12 a 19. Então você poderá mesmo tomar a Bíblia hoje, amanhã e ler. Todos eles falam do seu modo, mas a essência é a mesma. Eu vou ler aqui, por exemplo, depois eu vou comentar um pouco. Aproximavam-se de Jerusalém, Jesus e os apóstolos. Quando chegaram a Betfagé, perto do Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia, a localidade, a aldeia que está de frente, que está adiante. Encontrareis logo uma jumenta amarrada e com ela seu jumentinho, seu burrinho. Está bem claro. Desamarrai-os e trazei-mos, diz Jesus. Se alguém vos disser qualquer coisa, respondei-lhe que o Senhor necessita deles e que ele, sem demora, os devolverá. Não vai roubar, não. Onde é que você viu? Jesus não. Assim, neste acontecimento, cumpria-se o oráculo do profeta, onde lemos
em Zacarias capítulo 9, versículo 9. Profeta Zacarias lá, 500, 600 anos antes de Cristo, já inspirado por Deus, disse: dizei à filha de Sião, filha de Jerusalém, eis que teu rei vem a ti cheio de doçura, montado numa jumenta, num jumentinho, filho do que leva o jugo. Os discípulos foram e executaram a ordem de Jesus. Trouxeram a jumenta e o jumentinho, cobriram-nos com seus mantos e fizeram Jesus montar. Então a multidão estendia os ramos pelo caminho, cortava ramos de árvores e espalhava-os pela estrada. E toda aquela multidão que precedia Jesus e que o seguia, clamava: Hosana ao filho de Davi, bendito seja aquele que vem em nome do Senhor. Hosana no mais alto dos céus. Quando Jesus entrou em Jerusalém, alvoroçou-se toda a cidade, perguntando: quem é este? E a multidão respondia: é Jesus, o profeta de Nazaré, da Galileia. Interessante, né? Jesus então ia para Jerusalém com os discípulos e diz para dois: ide lá adiante e encontrareis uma jumenta com jumentinho amarrada. Quem que você pode dizer: olha, vai lá na vila tal e lá tem um cabrito lá, tal lugar, amarrado, tal lugar? Ninguém de nós adivinha o futuro. Aliás, há muita gente ali, negócio de essa adivinhação, porque eu adivinho a sorte, eu adivinho. Se essas pessoas adivinhassem, os tarólogos, por exemplo, seriam riquíssimos. Bastaria ganhar uma loteria. Aliás, eu nunca joguei na loteria. Bem, mas deixa, quem quiser jogar, joga, né? Quanta gente já gastou um dinheirão e nunca ganhou nada. Bem, mas então Jesus disse: vão lá e vocês encontrarão. E nos diz, e eles foram e encontraram. E Jesus disse: se alguém reclamar, claro, se você tem um cavalinho lá amarrado, ou mesmo um cabrito, ou uma cabra, e vem alguém e desamarra, você vendo: oba, o que está vendo aí? Deixe ser, eu sou o dono, você não pode. E aconteceu. Mas Jesus já os preveniu: se alguém falar, diz que o Senhor precisa dele, ou dela, jumenta, e devolverá em seguida. E, então, exatamente, devolverá. E teu rei vem a ti cheio de doçura. O que quer dizer doçura? Ternura, carinho, atenção, devotamento. Não é isso que Cristo fez com todas as pessoas? Aliás, domingo você escutou aqueles homens abelhudos, orgulhosos. Talvez muitos deles se serviram dessa pobre criatura, ainda jogando uns trocadinhos para ela, quem sabe, se é que deram. Jesus, nós encontramos esta mulher surpreendida em adultério. E a lei de Moisés manda apedrejá-la. E o Senhor Jesus, o que é que o Senhor diz? Fizeram isso para provar Jesus, colocá-lo à prova, para poder condená-lo, para dizer que Jesus está contra Moisés.
Jesus calmamente vai escrevendo no chão. E o que é que diz? Se alguém de vocês não tiver pecado, atire a primeira pedra. Ele estava com pedra na mão. Olha, sem vergonhas. Maiores puteiros do que talvez ela. Coitada. Talvez ela precisava do dinheiro e eles se aproveitando, não somente dela, talvez de outras também, quando tem a sua esposa. Aliás, como acontece hoje em dia. Hoje em dia tem gente que vai todo final de semana, às vezes, à missa, e durante a semana são puteiros. Desculpe a minha franqueza. Desculpe. Mas é a verdade. E a verdade deve ser dita. Procure controlar-se. E pior de tudo, que pegam HIV para depois passar para a mulher inocente, levá-la à morte prematuramente. Eu digo a verdade. Eu sempre aprendi. Papai e mamãe diziam, não se deve mentir. Então, mas eu aqui no caso, para tantos telespectadores, não posso mentir. Tem que ser a verdade. E já, outro dia um moço me dizia, Padre Pedro, eu gosto do senhor. Disse, então, o senhor na TV, porque o senhor não tem. O senhor diz a verdade. Eu já disse aqui, um grande jornalista conhecido de quase todo Santa Catarina e tal, foi meu aluno e disse um dia, estava um deputado, um prefeito, ele e eu, nós quatro dialogando, e ele disse, eu gostava das aulas do Padre Pedro, porque o Padre Pedro dizia a verdade. Tá bom, bem, mas aqui então, Jesus escrevendo, simplesmente, e alguns deles insistindo, e Jesus, quem não tiver pecado, atira a primeira pedra, e a partir dos mais velhos, vê? Há muito velho e velhinha também por aí, às vezes até muito de igreja, que critica muito jovem. E, quem sabe, o íntimo daquela pessoa está mais podre do que aquele moço, daquela moça que eles estão criticando. Está igual aquela história do macaco, né? O macaco ao lado da estrada, eu li uma vez, com um rabo bastante grande, para dentro da estrada, ele no lado aí, e lá fazendo pouco de outros macacos não sei o quê, e tal, o rabo comprido, não sei o quê, papá, e tal. Passa uma carroça, cortou o rabo. A roda cortou o rabo do macaco. Começou a berrar e gritar. Aí os outros chatearam dele. Vai fazer agora parte de nós. Vai agora nos criticando. Há muita gente que, infelizmente, critica os seus semelhantes e, às vezes, tem o rabo mais preso do que outra pessoa. Aquilo que diz Cristo. Por que tu calunias e critica vendo ciscozinho, um pequeno defeito no olho do teu semelhante e não olhas a trave que está no teu olho? Bem, e aqui então, continuando, então, teu rei cheio de doçura, montado numa jumenta, está entrando na cidade de Jerusalém. E as pessoas aclamando, Hosana ao filho de Davi. Aqui no caso, ao descendente do rei Davi. Jesus Cristo, tanto da parte de São José, pai adotivo, e especialmente de Nossa Senhora, é da descendência real, de Davi, do rei Davi. Bendito que vem em nome do Senhor Deus. E quando entraram em Jerusalém, um grande alvoroço. As pessoas começaram a se preocupar, o que está acontecendo? O que está acontecendo?
e o povo, a multidão, é Jesus, o grande profeta, não só profeta, o grande Filho de Deus. Então, prezados telespectadores, que cada um de nós procuremos sempre aclamar Cristo Jesus. E essas palmas, por exemplo, pode ser, alguns perguntam, no dia de Ramos tem que ser Ramos? Não, você leva qualquer ramo que quiser, se você conseguir a palma, muito bem. E essa palma, por exemplo, o que fazer com ela? Alguns perguntam depois. Leve para casa e servirá de lembrança, você olhando uma vez ou duas vezes, ou mais vezes durante o dia, uma vez por semana, você vai se lembrar, eu tenho um compromisso, ele é meu rei, eu devo seguir a mensagem de Cristo Jesus. E com estas palmas, em geral as pessoas ali encarregadas da igreja, queimam essas palmas e com elas então sobra aquela cinza que é usada na quarta-feira de cinzas, quando, segundo lemos no Gênesis capítulo 3, olhe na sua Bíblia, capítulo 3, versículo 19, tu és pó, aliás, está aqui, já abri a Bíblia Sagrada, está aqui, ó. Até que voltes à terra de que foste tirado, porque és pó, e em pó te has de tornar. Quantas pessoas que neste momento no Brasil, ou mesmo em Santa Catarina, estão sendo colocados corpos, os cadáveres, numa cova, no cemitério, ou no crematório. E no cemitério, com o tempo, não sobra mais nada, só alguns ossos e tal. Depois de uns 3, 4 anos, 2 anos, aliás, depois de 5 anos, se bem me lembro, 4 anos, a prefeitura já permite que seja enterrado um parente naquela mesma sepultura. Às vezes sobra alguns ossos, canela ou cabeça. Então lá os que fazem a cova, os coveiros, colocam dentro de um plástico e depois, quando colocam esse cadáver, então colocam os restos que sobraram. Acabou sem nada. E no crematório, você deverá ter dito, o que é que sobrou? Pó. Então, esse pó importa detonar. Há pessoas que vêm, perguntam, padre, agora o que é que eu faço com este pó da minha bisavó, da minha mãe, tal. Bem, você que sabe, não é preciso levar, já algumas pessoas trouxeram para o padre da bênção. Está abençoado, não precisa. E colocar onde? Sei, veja, se você quiser, veja um local lá no seu jardim, no seu local, veja onde quiser, isso é com você, eu não posso determinar, aí é com você. E muitas vezes, suponhamos, daqui a 50 anos, o que é que os netos, bisnetos, mesmo se a pessoa guarda dentro de casa, não querem saber mais desse pó ali, desse 1,5 kg de pó que sobrou do bisavô ou da bisavó, simplesmente coloca em qualquer lugar, né? Bem, mas então, como estava dizendo, nós devemos sempre seguir a mensagem de Cristo Jesus. Isto que é importante. A vivência, aclamá-lo como nosso rei, como nosso guia. É isso que é necessário. E algumas pessoas nos têm interrogado sobre, fizeram já algumas perguntas para a gente. Aliás, os santos de hoje, primeiramente, Santo Stanislau, Santa Gema Galgani, Isaac, Agérico, Aido, Filipe e mártir Antipas. Antipas são os mártires
aliás, pessoas santas. E assim, no decorrer do século, nós sabemos que nós temos mais de 12.000 santos e santas canonizados pela Igreja. E a Igreja, por exemplo, se vocês dialogarem com pessoas que fazem parte desta equipe, todo um processo, às vezes leva 20 anos, 30 anos, 80 anos. Alguns processos é um pouco mais rápido, como foi o caso do São João Paulo II, mas quando ele faleceu, já o povo lá em Roma aclamava: este é um santo, este é um santo, e assim outros papas também, não somente São João Paulo II, São Paulo VI e tantos outros, São João 23, já em vida as pessoas diziam: é um verdadeiro santo. E então são canonizados porque mais rapidamente Deus, por meio deste santo ou santa, permite que seja realizado um milagre. Então, é necessário sempre ter ao menos 2 milagres. O milagre para beatificação e o milagre também para a canonização. Então, prezados telespectadores, que todos nós, aliás, nós novamente comunicamos e agradecemos a equipe toda que chegou à conclusão de reconhecer o milagre do padre Donizete. Já, aliás, na outra vez, já falei, quando eu era pequeno, devia ter 7, 8, 9 anos, a minha mãe já falava que eles falavam que o padre Donizete era um santo, tal. Olha, isso há 74, 75 anos atrás. E agora, então, foi aprovado este milagre para beatificação. E também, dia 11, uma vez por mês, na paróquia de Nossa Senhora do Carmo, em Coqueiros, uma vez por mês, às 7h30 da noite, nós temos a missa. Foi o padre Jair, o pároco, que já há meio ano atrás, ele começou a missa dos empresários de fé. E foi, então, dia 11, foi celebrada essa Santa Missa aqui na paróquia de Nossa Senhora do Carmo. Então, uma vez por mês, sempre vou procurar avisar. E também, neste domingo, então, todas as paróquias têm o horário da missa com a bênção dos ramos. Assim, por exemplo, eu estarei celebrando a Santa Missa domingo, às 8h30, ali na Avenida Ivo Silveira, na Igreja São Judas Tadeu, 8h30, com a bênção dos ramos. O padre Jair estará celebrando as missas 10 horas e 19h30 na igreja também, na Nossa Senhora do Carmo, em Coqueiros, e também na catedral, a missa, a bênção dos ramos, é de fronte da catedral, no Largo São João Paulo II, onde o arcebispo dará a bênção dos ramos e em seguida será realizada a pequena procissão contornando a Praça 15. Em seguida, a Santa Missa. Como sabe, na catedral, sempre aos domingos tem missa 7h30, 9h30, após a missa 9h30, batizados, e depois, à tarde também, a Santa Missa, 18h15 e às 19h30. E assim, cada paróquia tem os seus horários.
E também horário para as confissões. Por exemplo, hoje à noite eu vou atender o Sacramento da Misericórdia ali em São José e Santa Rita de Cássia, colaborar com o Padre Alcides e mais sacerdotes, assim como na semana passada, no Cerco de Jericó, na Paróquia Santo Antônio, todos os dias de manhã, à tarde, à noite, durante a semana toda, do Cerco de Jericó, sempre 4 ou 5 ou 3 sacerdotes atendendo o Sacramento da Misericórdia. Então, todas as paróquias sempre apresentam os horários e até convido outros sacerdotes, fazem como que é um rodízio e para atender todas as pessoas esse maravilhoso sacramento da misericórdia, conforme nós lemos claramente em São João, capítulo 20, versículo 23, São João, capítulo 20, versículos 22 e 23, onde Jesus Cristo diz claramente, recebei, já encontrei, capítulo 20, versículo 22 e 23. Depois dessas palavras, Jesus soprou sobre eles, dizendo-lhes, recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, serão perdoados. Não é o sacerdote que perdoa, é Deus que perdoa, mediante ou por meio do sacerdote, por meio do presbítero sagrado. E podemos dar graça a Deus. Uma vez uma pessoa me dizia, Padre Pedro, mas não foram os padres que inventaram a confissão? Eu disse, a senhora seria capaz de ficar 8 horas sentada ali num banco, escutando uma pessoa, tal, ficar sentado, sem fazer xixi, sem nada, tal, sem tomar água, sem nada? Ou 10 horas? Ai, meu Deus, padre, por que isso? Eu fiquei uma vez 8 horas e 14 minutos. Olha, não é fácil o bumbum da gente e tal, e a gente fica com sede, e não me levantei nenhuma vez, nem para fazer xixi, nem para tomar água. A verdade tem que ser dita, né? Todo mundo tem que fazer xixi. E eu ali aguentei direitinho e tal, né? E atender. Mas é uma alegria muito grande para o padre, porque quantas vezes a pessoa, padre, agora eu vou sair, eu vou fazer amizade com meu cunhado, 3 anos e meio que a gente está de rosto virado e não se dá. E agora eu reconheço que para receber o perdão, a quem perdoardes, são perdoados. Pai, perdoai-lhes, diz Jesus. Não sabe o que faz. Então, devemos saber ter harmonia com todas as pessoas, porque você vive sempre angustiado, sempre triste, sempre chateado, se você vive com ódio com outras pessoas. Bem, então vamos terminando nosso programa, e toda terça e quinta-feira estamos aí para levar a mensagem a todas e todos. Então, que o Senhor Jesus esteja ao seu lado para acompanhar, acima de você para iluminar, atrás de você para o defender de todas as situações difíceis, à sua frente para apontar o caminho certo. E agora a bênção da saúde para você, a bênção da água, uma importante, a água. Agradecemos sempre a Trindade Santa, a água que nós temos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos tomar essa água.